Bom dia, meus queridos amigos. Este é o canal do Vovô Luiz e eu queria iniciar esse canal com algumas ideias que eu tenho aqui na cabeça. Agora mesmo estou lendo esse livro aqui da Agatha Christie. Não conheço muita coisa sobre Agatha Christie, sei apenas que ela é uma escritora inglesa, né? E escreve romances de natureza policial, com assim, segredos para serem descobertos, etc. Né? E eu tomei a liberdade de pegar esse livro, Sparkling Cyanide. Eu não sei pronunciar direito o inglês, o meu listening é muito ruim, mas eu consigo ler em inglês. Então eu estava lendo aqui uma, uma página aqui, uma passagem aqui, e achei muito interessante. E vou ler para vocês aqui e tentar fazer uma tradução livre do que está escrito aqui. É uma conversa entre uma jovem e um cidadão, um rapaz, né? E ele diz assim, he's not at all stupid. He's just one of the usual unhappy successes. Então, ele tá dizendo que essas pessoas, eles estão comentando de algumas pessoas, né? De algumas pessoas. E ele fala que essa pessoa, ela não é de todo estúpida, né? Essa pessoa não é estúpida. É um homem, né? Ele diz que essa pessoa é, na verdade, um tipo de pessoa que é uma pessoa de sucesso, mas infeliz. Uma pessoa que atingiu o sucesso, né? E infeliz. E a moça responde, né? Unhappy? Unhappy? Ou seja, como, né? Se essas pessoas são pessoas, se essa pessoa é uma pessoa de sucesso, como ela é infeliz, né? E ele explica, né? Ele explica dizendo assim: most successes are unhappy. That's why they are successes. They have to reassume themselves about themselves by achieving something that the world will not see. Então, ele diz assim, na tradução livre, né, mais ou menos o que ele quer dizer é que muitos sucessos são infelicidade, levam à infelicidade, porque as pessoas têm que concordar, fazer uma concordância dela mesma, né, com o que o mundo pressupõe como apropriado para atingir a felicidade. Então, quer dizer, ou seja, a pessoa, ela é como se a pessoa deixasse de ser ela mesma, né, para se acoplar a, digamos assim, a uma concepção do mundo que o mundo tem como criadora de sucesso, né? E para fazer isso, a pessoa termina sendo infeliz, né? E essa passagem me ficou muito gravada na minha mente, porque realmente nós verificamos que os tempos que nós estamos vivendo, vivemos um tempo em que as pessoas elas buscam a felicidade, o sucesso a qualquer custo, né? Então vemos aí grandes projetos, né? Grandes empreendimentos, grandes investimentos, né? Que a pessoa coloca em si mesma e grandes projetos que a pessoa adentra, né? E
procurando que alcançar o sucesso e a partir do sucesso serem felizes a partir desse sucesso. Então nós podemos, por exemplo, verificar no mundo em que nós vivemos, no mundo, por exemplo, no mundo político, né? Então nós vemos aí o Senado da República, né? Então você vê lá aquelas pessoas envolvidas com a corrupção, né? Os deputados, né? Aquele chove e não molha, não leva a nada, se omitindo em muitas coisas, né? Mas todos com uma visão de atingir um sucesso. Então, pelo sucesso, se deixa a verdade, pelo sucesso se deixa os princípios, os princípios, ou seja, a pessoa termina deixando de ser ela mesma para fazer com que ela mesma assuma aquilo que o mundo pressupõe como sendo, né, o caminho do sucesso. E isso vai causar a infelicidade. Então nós vemos aí, por exemplo, um professor, né, de uma universidade aqui de São Paulo, que a mulher está envolvida com a esposa, o escritório da esposa está envolvida com 129 milhões de reais, né? E não se descobre nada, não se investiga nada. Esses homens que estão lá nos poderes da República, esses ministros, né? Todos eles envolvidos em situações delicadas, né? Muitos deles envolvidos em situações delicadas, a justiça que não se fez, que terminou anulando os processos do atual presidente, do presidente Lula, né, que levou a um verdadeiro descrédito da justiça nacional, né, tudo em nome do sucesso. E tudo em nome do sucesso. Então, quando se fez isso, se fez pensando não na verdade, né, não nos princípios morais, não na justiça, né, mas simplesmente em atingir um determinado estágio que seria o essencial, o necessário para ser bem sucedido. Tanto os grupos que, digamos assim, tomaram essa iniciativa, como aqueles que receberam, digamos, as benesses dessa iniciativa, né? E no final, isso provoca o quê? Isso não traz felicidade, né? Essa meditação que a grande escritora nos leva a meditar, né? Quer dizer, as pessoas, para atingir o sucesso, elas negam a si mesmas, né? E fazem com que o seu ser, né? Elas mesmas assumam uma visão que o mundo indica como sendo necessária para atingir o sucesso. E no final são o quê? Infelizes. Não atingem a felicidade. São pessoas bem-sucedidas, né? São bem-sucedidas, mas infelizes. Então eu achei muito interessante essa colocação da Agatha Christie nesse romance, né? Eu ainda estou aqui. Eu já li esse romance, mas estou relendo agora, relendo novamente, e um romance muito interessante, e agora, somente agora que eu percebi a grandeza desse pensamento, né, dela, de compreender, né, de desenvolver essa tese, de que muitas vezes, né, muitos dos sucessos, né, daquele objetivo que o sujeito ou a pessoa estabelece para a sua vida, né, termina sendo, na verdade, um caminho para a infelicidade, para uma vida infeliz, uma vida sem sentido, né, exatamente por quê? Porque a pessoa vai fazer com que o seu ser, né, com que o seu ser concorde não consigo mesma, não com a verdade, mas com aquilo que o mundo estabelece como sendo a base, né? A base para o sucesso, para atingir aquilo que ele diz que é sucesso, né?
Isso em nome da própria identidade da pessoa e da própria dos próprios princípios culturais, né, nos quais a pessoa foi criada, né? Então é o que nós vemos hoje. Hoje nós vemos, por exemplo, um embate, né? Um embate vergonhoso entre direita, né, e esquerda, né? Então, a direita diz que tem a salvação, mas a esquerda é a salvação. E você fica num jogo, numa luta, sabe? E que, na verdade, todos são iguais, né? Todos são funcionários públicos, né? Geralmente são lotados estão querendo assumir uma função pública, né? E assumir as rédeas do Estado para ter benesses, entende? Mas isso não vai trazer a felicidade, né? Isso não vai trazer a felicidade. Elas estabelecem as linhas, né, pelas quais as ideologias delas vão dizer como elas devem alcançar esse sucesso, como é que elas devem chegar até lá, né? E vão dizer quem tem a verdade é a direita, quem tem a verdade é a esquerda. E vão ficar nesse jogo, né? Nesse jogo, o país inclusive está dividido, né? O Brasil está dividido nesse jogo e as pessoas perdem o sentido da verdade, né? Perdem o sentido do que é do que é realmente do que vale a pena lutar, né? Daquilo que vale a pena viver, né? E passam a, a lutar por ideologias, né? Por ideias, inclusive ideias velhas, ideias que não que nem essas próprias pessoas